Então, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia! Cadê você? Abre sua câmera aí para me te ver. Aí, olha a Cris. Domingo, a energia da Cris. Hoje nós vamos falar sobre os processos da vida de José, meu povo. Os processos da vida de José. Deixa eu colocar meu iPad aqui. Hoje eu ouvir uma musiquinha enquanto eu estou aqui falando. E também tem as minhas anotações aqui. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre a vida de José, como eu disse, um dos exemplos bíblicos mais poderosos de propósito, de honra, de liderança, de resiliência, de perdão, um homem que foi fruto de cura no meio do processo, e não foi um processo fácil, né? José ali, filho de Jacó, vocês devem conhecer a história, Jacó tinha 12 filhos, né? E ele viveu alguns processos que talvez pessoas aqui pensem que estão vivendo. José viveu um processo de dor, José viveu um processo de injustiça, mas em todo tempo Deus usou os processos de José para colocar ele num lugar estratégico, para levar ele ao governo, para tornar ele um homem influente. O processo da vida de José, a única coisa que ele mostra para a gente é que Deus cumpre sempre o propósito dele. E, infelizmente, o método não é a velocidade. Infelizmente, no sentido do nossa ansiedade humana, tá bom? É porque na nossa ansiedade humana a gente queria tanto que Deus cumprisse as coisas rápido, né, cara? Não é verdade, Cíntia? Se já tivesse 100 ingressos vendidos agora, nesse exato momento, né? Eu vejo que já tem 98, então corre que só tem dois disponíveis, gente. Então, brincadeiras à parte, é tão bom, né, cara, se as coisas acontecessem rápido, mas Deus não cumpre as coisas pela velocidade. Deus cumpre o propósito pela identidade, pela honra, pela jornada. Já pega esse código, sabe? Porque talvez você esteja se questionando por que que algumas coisas estão demorando e Deus está dizendo: eu estou forjando tua identidade, trabalhando teu caráter, te ensinando a andar em honra. E quando você estiver agindo nesses princípios, eu crio a circunstância. A gente não precisa criar a circunstância para Deus, Deus cria a circunstância para nós. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz assim: ó, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José falando para os próprios irmãos, sabe? Mas vamos dar uma recapitulada na história, só para a gente lembrar. Amanhã nós começamos com o essencialismo, tá bom? Vamos dar uma recapitulada na história. Tudo começa com um sonho profético. Quando José ainda era adolescente, ele tem um sonho em que o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante dele, se curvavam diante dele. E os irmãos falam: tá querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? O pai também. Depois ele tem outro sonho com o mesmo significado. Eu estou indo rápido. E aí, esses sonhos criam um ambiente hostil, um ambiente de inveja, de ódio. Porque as pessoas até querem te ver bem, mas muito raramente elas vão pensar em te ver melhor do que elas. A gente deveria ter uma cultura um pouco diferente. A cultura da honra é a sua vitória, é a minha vitória. Lembra que eu falei ontem? Se a gente entrar nessa frequência na comunidade do Clube do Livro,
A gente fica sem limite para crescimento, se um celebrar realmente a vitória do outro. É o que eu pretendo fazer com o meu mastermind nesse ano de 2026. Vou reunir um grupo de empresários, líderes. Essas pessoas vão pegar um na mão do outro e vão falar assim, cara, se tu vencer, todo mundo venceu. Se você perder, todo mundo perdeu. Nós vamos junto. Onde um for, os outros vão. Tipo Noemi e Ruth lá, sabe? Honra, honra. Senhoras e senhores, o ambiente foi criado por causa dos sonhos de José. Como talvez em alguns momentos da sua vida isso já pode ter acontecido. Sabe por quê, Cíntia? Porque todo início de processo tem que ter um confronto com a nossa identidade. Entendeu não, Solange? Todo início de processo tem confronto com a nossa identidade. Tu viu aí, Sinara? Ô, Sinara não, Ties. Vi o nome Sinara aqui embaixo. Cadê a Ties? Cadê a Andressa? Cadê a Michele, o Clésio? Ei, por que que a nossa identidade tem que ser trabalhada? Por quê? Eu já fiquei me perguntando isso. Deus, mas por que que a identidade tem que ser trabalhada? Eu já sou teu filho. Sabe o que Deus me fez entender? Quando nossa identidade é trabalhada, a gente passa a viver uma vida que quem nós somos em Deus não vai depender da aprovação das pessoas. Enquanto a gente está buscando a aprovação das pessoas, enquanto a gente está se frustrando por quem acredita, que não acredita, é porque a gente ainda não está forjado em Deus. Eu confesso para vocês que eu senti isso lá no evento da cura, gente. Muito, você não tem noção. Primeiro evento ali, né? Aberto assim, eu fui ousado, né? Peguei um espaço logo para 1.000 pessoas e botei para ferrar, né? E quando eu fiz as primeiras ligações para as pessoas disseram assim: tamo junto, mano, tô contigo. E de repente elas começaram a sumir. E aí comecei a receber ligações. Você não acha melhor diminuir um pouquinho, não? Você não acha melhor a gente ir para uma sala pequena? Você não acha melhor? Mas eu entendi uma coisa, cara. Os sonhos de Deus sobre a minha vida são maiores do que as opiniões dos outros ao meu redor. Vou declarar sobre sua vida essa palavra. Os sonhos de Deus sobre a sua vida são maiores que as opiniões dos outros que estão ao seu redor. Eita, os vizinhos hoje vão ficar bravos comigo aqui, cara. Tem dia que eu chego empolgado, meu Deus. Hoje é um dia desse. Dormi cedo ontem, eu e a Ana. Malhei ontem. Muito bom. Os sonhos de Deus sobre sua vida são maiores que as opiniões das pessoas ao seu redor. E era isso que Deus estava mostrando para José. Cara, teus irmãos não acreditam, não tem problema, o sonho é maior. Teu pai não acredita, o sonho é maior. Mas isso vai causar incômodo nas pessoas.
Nem sempre, nem sempre você vai conseguir sair do sonho para o palco. Às vezes você tem que passar pelos processos. E a rejeição é um dos primeiros. Todo mundo precisa aprender a lidar com a rejeição, gente, para vencer. José é rejeitado pelos próprios irmãos. José é lançado no poço pelos próprios irmãos. É vendido pelos próprios irmãos. Eles falaram, cara, vamos matar ele. Aí um deles falou assim: não, vamos matar, não, vamos prender ele aqui no poço. Quando passar um comerciante, a gente vende. Venderam o cara. Você acha que sua vida não vai ter rejeição, abandono, traição? Tá enganado. Todo mundo tem, Deus tem grandes sonhos, tem que aprender a lidar com a rejeição. Todo mundo. Então, sem mimimi, tá bom? Sem ficar questionando a Deus, sem ficar. Não se chateie com as pessoas, não. Guarda seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Porque o poço é um lugar em que você precisa aprender a confiar em Deus. Hã? Como é que é? É a rejeição é um lugar que você precisa se apegar mais ao amor de Deus. Porque você para de viver pela aprovação dos outros. E aí, quando você tiver resultado, os elogios não vão derrubar você. É aquela frase, né, do Bispo JB: não viva pelos elogios das pessoas e você não morrerá pelas críticas. Nossa, gente, eu tô tão, eu vi minha vida mudar numa perspectiva tão grande, cara, quando Deus me permitiu passar pelo poço, pela rejeição. Tinha necessidade tão grande de, há um tempo atrás, essas lives, elas são tão poderosas porque elas não dependem da quantidade de pessoas. Eu fiz uma live esses dias sobre cura do processo que nós estamos, acho que tinha 3 ou 4 pessoas. Foi uma live que, meu Deus, no final das contas, a live foi tão poderosa, que foi sobre cura da maternidade, e a live não, nós não conseguimos nem subir a live. Não deu para salvar. Então, era para quem estava presente naquele momento, a live. Só que há um tempo atrás, nossa, isso era uma batalha para mim, porque eu queria. Por que que todo mundo não está presente? Esquece. No poço você aprende a confiar mais em Deus, sabe? O John Maxwell, ele fala que se você não tiver uma visão clara, alguém com uma visão mais forte vai definir sua vida. E o poço é esse lugar onde a gente aprende a confiar na mão de Deus e você começa a entender que o poço não é destino, o poço é processo. Deixa eu te contar, a batalha que você está vivendo hoje não é destino, é processo. Abre seu olho aí, liga essa câmera, lava o rosto, arruma o cabelo, se prepara para vencer, porque a batalha de hoje não é destino, é processo. E se a dor for bem administrada, ela pode se tornar a sua maior escola. Foi o bispo JB que disse isso. Tudo que você enfrenta na vida, ou te prende ou te impulsiona. Depende de como você reage. O ego é seu inimigo. Escritor Ryan Holiday. Como é que você reage ao poço? Tem gente que no poço começa a gritar, espernear, choramingar, mimizar, vitimizar. Tem gente que no poço confia. Confia.
Ei, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. Salmos 27:10. O poço é lugar de confiança. O processo é lugar de confiança. A tempestade é lugar de confiança. O celular caiu. Eita, Cris, levanta o celular. A batalha que você está vivendo é lugar de confiança, meu povo. Deus está dizendo: confia que eu sei o que eu estou fazendo. Não perdi o controle. Vai acontecer. Se os homens creem ou não, não interessa. Deus não te abandonou. Só que a gente às vezes acha que vai sair do poço direto para o palácio. E não é assim. Vender o homem para a casa do Potifar. E o cara era tão fiel ao Potifar. Potifar era um tipo um ministro do STF. Não, mas o lado bom. Era como se fosse um André Mendonça. Aí ele vai trabalhar na casa do Potifar lá. Quando ele chega, a fidelidade dele é uma coisa tão incrível, porque é nessa, ó, aprende uma coisa. Se tu quer provar fidelidade no muito, esquece. Fidelidade se prova no pouco. Deus coloca sobre o muito aquele que é fiel no pouco. É bíblico, tá escrito lá, tá? Sou eu que tô falando, não. Se tu fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, José era esse cara, fiel no pouco. Ele caminhava com Potifar, só que a fidelidade de José promove ele, mas também atrai perseguições. Ei, não, 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 não. Essa frase não saiu, não. Tua fidelidade vai te promover, mas também vai atrair perseguições. Para de ser bobo. É, né, Cris? Tá balançando a cabecinha aí, né, Cris? É desse jeito, Cris. Ser fiel promove, mas traz perseguição também. E a pior perseguição de José naquele cenário foi a tentação. Imagina, eu acho que a mulher do Potifar não era feia, porque naquela época esses caras tinham o poder de escolher as mulheres que eles quisessem. Então, olhando pela novela lá que passou, a mulher do Potifar era até bonita. Mas aprende uma coisa. Não, gente, essa. Posso falar? Posso falar mesmo? Aprende uma coisa. A tentação é o teste do seu caráter. Ele era fiel, mas o caráter dele não estava aprovado ainda. Sabe por quê? Lá na época da história da família dele, não tinha aparecido nenhuma mulher tirando a roupa, dizendo que queria ter uma noite lá de aventura com ele. Mas a mulher do Potifar fez isso. Rapaz, eu quero você. Quero um manto contigo. José olhou e falou: Comigo? Você tá doida? Sai fora. Tô fora. A tentação é o teste do seu caráter. Ei, você acha que tentação é só sexual? Tem gente que é testado simplesmente no fato de conseguir.
baixar a guarda, abrir mão do controle. Tem gente que é tentado no dinheiro. Judas foi tentado no dinheiro, gente. Caiu, porque a tentação era o teste do caráter dele. E quando um homem é movido só por dinheiro, ele vai vender Jesus por moedas de prata. É desse jeito que acontece. Infelizmente, todos nós temos uma área da nossa vida que precisa ser testada e aprovada. E você só vai saber quem a pessoa realmente é quando ela passar pelo processo da tentação. Integridade é aprender a escolher as coisas certas mesmo quando ninguém está vendo. José estava lá sozinho com a mulher de Potifar e a mulher do Potifar falou: Rapaz, está só nós dois aqui, vai ser bom, vai ser incrível. Você vai se deliciar aqui nesse momento. Mas ninguém estava vendo. Mas José, estava consciente e Deus estava vendo. Integridade é escolher a coisa certa quando ninguém está vendo. Ele podia ter vivido anos ali com a mulher de Potifar às escondidas, mas o final seria a morte. O John Maxwell disse que o caráter é mais importante que o carisma, porque o caráter sustenta quando a pressão aumenta. O que eu disse? Segura, Cíntia Rebelo. Um homem verdadeiramente rico é aquele cujo caráter não tem preço. Foi o Og Mandino que disse. O Filipão Carvalho diz que a tentação é sempre uma oportunidade de mostrar quem você realmente é. Me diz aí, quem você realmente é? José resiste ao pecado, mesmo sabendo que poderia ser acusado de um. Do nada ele saiu de fiel à tentativa de estupro. Que a mulher ficou com tanta raiva que disse: Eu vou acusar você. Acusou o cara e o cara foi preso. Como pode a fidelidade ser. Como pode o fruto da fidelidade ser a prisão? Não, 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 não. Pega essa aí, porque essa. Meu Deus. Tem umas coisas que vêm quando eu tô falando que eu falo. Deixa eu te falar. Como pode o fruto da fidelidade ser a prisão? Se José olhasse só para a prisão, ele ia pensar dessa forma. Porque ele ia achar que o fruto era imediato. Mas o fruto da fidelidade não vem a curto prazo. A fidelidade não te exime dos processos. Pelo contrário, ela te sustenta durante os processos. De vez em quando tem uma galera que fala pra mim assim, pô, Filipão, mas eu tenho caminhado com Deus, está sendo assim, minha vida está assim, mas está acontecendo assim. Quem disse que caminhar com Deus te exime dos processos, cara? Todo mundo que caminha com Deus tem que aprender a viver no anonimato, tem que aprender a respeitar os períodos de espera, as pausas que a vida dá. Você acha que eu não já queria estar fazendo evento para 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas? Eu já queria estar enchendo um estádio. Mas de vez em quando Deus coloca a gente na escola da paciência. Alguém aí que precisa da escola da paciência? Fica nervoso de vez em quando? Muito bom. Deus coloca a gente na escola da paciência. Sabe por quê? Porque ele precisa que a gente aprenda lá com o Greg McKeown que o essencialismo não se apressa, ele espera o tempo certo para dar o passo certo. A espera em silêncio é a disciplina mais difícil para um líder.
Quem disse isso foi John Maxwell. E a Bíblia diz, no profeta Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Senhoras e senhores, a espera é um tempo de renovo. E é no renovo que surgem as oportunidades. Porque no renovo, José está lá na espera. Podia ter pensado que a vida acabou. Cadê o Fernando, Tias? Tô vendo a Tias. Cadê tu, Fernando? Tá aqui, né? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem momento na nossa vida que parece que a coisa ficou tensa, mas é ali que Deus quer. Se a gente passar do teste do caráter ali, cara, Deus vai promover a gente. José é levantado como governador do Egito, um passo depois da humilhação da prisão. Deixa eu te dizer uma coisa, declarar uma coisa sobre alguém aqui nessa live que eu não sei quem é. Você sabe quem é. Quem é você? Que está se sentindo humilhado em alguns aspectos nesse momento. Deus tem te passado pela escola da coragem, pela escola da paciência, pela escola do caráter. Mas está chegando o dia que ele vai te levantar como governador da esfera que ele te chamou para governar. Esse é o dia que a gente se torna PMF, TIES. Esse é o dia que todas as energias que nós colocamos em algo faz muito sentido. Paula Guimarães. Esse é um dia que cada sangue derramado por um propósito se torna fruto. Cíntia Ribeiro. Esse é um dia que cada resiliência faz a gente celebrar a vitória, ou Wendel Nobre. Esse é um dia que cada humilhação faz a gente entender o processo, Maria de Jesus. Esse é um dia que cada sim que você disse quando queria desistir de tudo vai fazer sentido, Neila. Esse é um dia que escolher viver, escolher viver quando. Nossa, isso é forte que está passando na minha cabeça aqui, gente. Eu não vou falar quem é a pessoa, mas sabe aquele dia que passou na sua cabeça a vontade de acabar com você mesmo? Esse é o dia que vai fazer sentido o seu sim para a vida. Meu Deus. O palácio é a colheita de quem é fiel no processo. José podia ter escolhido colocar o fim na própria vida dele ali, dentro da prisão. Era muita humilhação, muita fidelidade, pouco retorno. Parece que a vida foi assim com você, né? Mas não era isso. Era muita preparação, porque ele ia ter muito poder. Sabe por que que o inimigo quer que você acabe com sua própria vida, inclusive? Porque ele sabe que o que Deus tem para você é muito grande.
Ele sabe que o que Deus tem para você é maior do que. Cara, onde você vai chegar é tão. Meu Deus, essa palavra é para alguém muito forte, essa palavra aqui. Todo arrepiado. Quando a voz do diabo vem no ouvido de uma pessoa dizendo para ela acabar com a própria vida, é porque ele está em desespero. O diabo está em desespero. Porque ele sabe o tamanho que você vai ser. E quando ele diz que você não vai dar conta, Deus está dizendo o seguinte, cara, eu estou forjando seu caráter, porque o trono, o governo que eu vou te dar só se sustenta sobre o caráter. Quando você estiver restaurando pessoas, quando você estiver prosperando, ganhando milhões, o que vai sustentar o teu sucesso é o caráter. Liderança é influência. Nada mais, nada menos, disse o John Maxwell. Influência é caráter. A riqueza vem quando você se torna a pessoa certa para lidar com a riqueza, disse o Tim Havek no livro Segredamente Milionário. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, foi o que disse Eleanor Roosevelt, que o bispo J.B. Carvalho cita muito nas suas ministrações. Senhoras e senhores, eu hoje anotaria os sonhos que eu tenho para 2026. Vou fazer isso, tá? Vou sugerir que a gente faça isso, anotar os sonhos, orar sobre os sonhos. Nós estamos numa transição, nós estamos praticamente no final de outubro para novembro. Eu vou te dar uma sugestão. Enquanto você fecha o ano com chave de ouro, graças a Deus, né? Aprende a já fechar um ano abrindo outro. Lembra que eu faço a lista de sonhos todo ano? Eu não fechei meus sonhos de 2025 ainda, mas eu já estou construindo a lista para 2026. E na última mentoria que eu tive com o Bispo JB, ele falou para a galera fazer isso no dia. Eu fiz no dia. Eu falei com vocês para fazerem também no dia aqui, né? Não sei se vocês fizeram. Tá aqui, a minha tá aqui. Ó. Sabedoria, autoridade espiritual para cura, um apóstolo dos negócios, construir um grande movimento mundial de cura para as famílias e os negócios, desenvolver mentorias para transformar milhões de vidas, escrever 100 livros, prosperidade sem limite, recursos para a realização de todos os propósitos e sonhos que temos, recursos para ser um mantenedor do reino, um investidor das nossas igrejas, uma família saudável, uma família equilibrada, uma família alinhada, um grande propósito, ter empresas de referência no mercado imobiliário, no mercado dos consórcios e do desenvolvimento humano, construir uma das maiores plataformas de desenvolvimento humano do país. Aí tem outras coisas aqui que eu não vou precisar falar, porque presentear minha esposa com muitas joias, roupas, bolsas, os protocolos que uma rainha merece, foi o que eu coloquei aqui. Aleluia. Deixa eu te falar, escreva seus sonhos aí. Hoje, e se você é essa pessoa que passou na sua cabeça alguma coisa quanto à sua própria vida, você não está sozinho, cara. Não, você é não, eu sei que você é.
Eu sei quem é. Você não está sozinho. Você tem gente aqui por você. Nós somos uma comunidade, um clube do livro. Era para ser só um clube do livro, né? Mas tornou muito mais do que isso, né? E você pode ligar para a gente. Você pode chamar a gente. Pode pedir ajuda. Mas vamos lá. Na prática, anote seus sonhos. Segundo ponto, transforme rejeição em combustível para o seu propósito. Todo mundo que te dizer um não, abençoa essas pessoas, cara. Todo mundo que rejeitar você, abençoa. Só abençoa. Aprenda a praticar integridade nas pequenas coisas. Comece arrumando sua cama. Chegou o café. Café com amor. Transforme rejeição em combustível. Presta atenção. Tem gente que está transformando rejeição em barreira de retenção. Transforme em combustível. Quando as pessoas disserem não, você vai só abençoando e vai olhando para aquelas que estão dizendo sim. Vai olhando para aquelas que estão dizendo sim. Vai colando. Vai avançando junto com quem está dizendo sim. Aceite o tempo da espera. Não como um castigo, mas como um treinamento de Deus. Deus está treinando você. E se prepare para governar com humildade e sabedoria. Humildade e sabedoria. Mas eu vou ter que terminar a live. Já. Vou colocar até uma música para vocês aqui. Faz um beleza aí se tá chegando, tá bom? Se tá chegando aí o som. Não, Filipão, sem som. Peraí. Acredito nisso, gente. Peraí, gente. Só um minuto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Lá, 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 lá. Vamos lá. Podemos? Vamos ver se vai sair agora? Agora vai, hein? Agora vai. Tá chorando porque
Não acredito, não, gente. Tá saindo aí? Ah, pra Ana tá. Ela falou, não, pra mim tá aqui saindo. Tá aqui ouvindo comigo. Saiu e parou. Peraí, então. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Ahn, não tá Tá saindo? chorando. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Chore. Quem cuida de você não dorme. A gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E eu te colocar a mão. Cuida que você não vai. Tem que te ama. Deus mandou te falar e tudo passar. Ei, fecha os olhos aí. É declarar algo sobre sua vida. É declarar que assim como José, você não vai ser lembrado como alguém que sonhou, mas você vai ser lembrado como alguém que governou. O Senhor está transformando nesse momento toda rejeição em redenção, toda prisão em promoção e todas as lágrimas que você derramou em testemunho. O processo foi para forjar o caráter que você precisava, a integridade, a visão. Mas Deus está te levantando, te levando para o seu lugar de governo, para o seu palácio, para governar com sabedoria e com graça, com autoridade, com poder. E a bênção que estará sobre você não vai ser para usufruto pessoal, mas vai ser uma bênção para muitas gerações. A sua história vai mudar vidas. Seu exemplo vai transformar gerações futuras. E o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. Que o seu domingo seja grandemente abençoado.
altamente favorecido e profundamente amado por Deus. Em nome de Jesus. Quero ouvir os testemunhos agora. Hoje é domingo, né, gente? Então quero ver vocês falarem hoje. Alguém disse assim: hoje é domingo, meu líder, então quero ver vocês falarem. Quem vai começar? Vamos fazer uma foto também. Deixa eu já fazer uma foto enquanto você decide começar. Lembra do programa Você Decide? Quem assistiu Você Decide aí? Isso revela a sua idade, hein, cara? Essa galera aqui tudo é 35 mais aí, hein? Você decide é 30. A Anne nem sabe o que que é Você Decide, ó. Você acredita que eu assisti e tinha medo? Morri de medo. Vamos Eu lá. tinha muito medo disso. Cadê vocês? Vamos fazer a foto? Liga a câmera aí. Bora, Giribelbos. Cadê você na foto, meu irmão? Aí, ó, chapelão. Vamos lá. 3, 2, 1. Imagina aí, meu povo, que acabou de cair um Pix. De quanto? R$ 1 milhão. Imagina aí. Muito bom, muito bom. Ô, pessoal, e aí? Quem vai dar o testemunho de hoje? Tem alguém que Deus falou com você hoje forte com essa palavra? Não é possível. Olha Dia, aí. pessoal. Deixa eu falar então. Estão me ouvindo bem aí? Estava aqui analisando tanto que às vezes a gente quer de fato resultados, né? Mas os Você tá no processos. fone, né? Você tá falando pelo fone de ouvido, é, né? Tá ruim? Tenta falar pelo celular. Peraí, deixa eu desconectar. Estão me ouvindo? Muito melhor, muito melhor. Então, eu ia dizer que todo mundo quer o resultado, né? Mas o processo que faz parte desse resultado a gente de fato evita, né? Ou melhor, se a gente entende que para ter o resultado a gente precisa passar pelo processo, a gente não deveria ter resistência ao processo. Porque por vezes a gente protela, né? Tem coisas que a gente precisa virar a chave definitivamente, mas a gente vai empurrando com a barriga sem pensar que para a gente ter o resultado a gente tem que vencer esse processo. E aí, relembrando, né, hoje com a história de José, o tanto que foi poderoso, né, para ele poder chegar no topo, ele teve que enfrentar várias batalhas. E esses dias atrás, eu estava vendo uma ministração exatamente sobre isso, aonde você tem maior dificuldade, aonde é a sua maior batalha, é onde você tem a maior força. Então isso é muito poderoso, né? Então a gente precisa entender isso aí e colocar como, cara, então, já que isso é o meu desafio, eu vou encarar com todas as energias para vencer isso, para passar por esse teste, porque depois do teste vem algo do Senhor, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu recebi uma palavra de uma irmã que ela falava que eu seria José. E agora de manhã eu falei, meu Deus do céu, ouvindo isso aqui, a gente tem que vencer muitos desafios, mas é muito grande, né? Assim, essa questão de você saber que, olha, Deus tem algo para você, mas você precisa também fazer a sua parte e vencer esses processos. E o que eu queria falar é isso, né? Tô aprendendo muito com isso e agora de manhã realmente, assim, me trouxe à memória essa palavra que eu vi há muito tempo atrás. E isso serve como combustível hoje para mim, né? Entender que, de fato, independente que seja, qual seja o desafio, qual seja a, as batalhas, eu me energizar para vencer. É isso. Boa, boa, meu amigo. Você já confirmou aí com a. Já alinhou com a patroa? Já conversou com ela de ontem, daquela conversa nossa?
Ontem eu só mandei uma mensagem para ela, ainda não fiz um bate-papo com ela não, mas a gente pode fazer até oficial aqui, Felipão, ela não tá sabendo ainda não. É, que ontem. Eu, eu fui buscar as minhas filhas ontem na igreja, no evento, aí eu falei pra Cintia, eu mandei uma mensagem, eu falei, se prepare que o 2026 vai ser extraordinário, que grandes coisas estavam por vir em 2026. Mas eu não falei para ela o que que era, né? Então, vou falar oficialmente aqui. Curiosa, meu A gente vai Deus. estar em 2026 caminhando mais junto, né, Filipão? Ontem a gente fez um acordo de. Eu falei, Filipão, nós estamos juntos nessa mentoria que vier aí. Então, em 2026 a gente vai caminhar mais junto ainda. Porque, de fato, a gente entende, né? Eu tenho entendido que para a gente ter resultado, a gente precisa, de fato, de pessoas, precisa de métodos, precisa de acompanhamento, precisa de tudo. A gente não chega nos lugares sozinhos, né? E ontem a gente fechou a mentoria e a gente vai Mastermind. caminhar. Na Ah, verdade, a perdão, gente fechou o Mastermind. Mastermind, amiga. Entendeu? E É um aí a gente vai ano estar de caminhando. jornada, 3 imersões no ano, os eventos da cura, as imersões. Preparem, prepara. Meu Deus, que incrível. Obrigada, amor. Obrigada, Filipão. Que lindo. Que surpresa incrível. Meu Deus, que domingo marcante. Ano que vem vai ter um ano de grandes conquistas, em todos os aspectos, eu imagino. Eu creio. E é isso. Amém. Boa palavra, amigo. Boa palavra. É isso. A vocês que não sabem o que é o Mastermind e aí eventualmente tiverem algum tipo de interesse nesse tema, é uma jornada juntos, né? Aí é realmente um negócio de business, de crescimento, de focar em conexões, mesa. Aí é outra pegada, né? Outra pegada mesmo. É ampliar seus relacionamentos e, e nós estamos com esse projeto aí, já temos um grupo aí com 10 empresários de vários lugares diferentes, incluindo o Wendel e a Cintia, agora 10, né? Então, eu comecei essa semana a trazer algumas pessoas. Temos pessoas do ramo da alimentação, temos pessoas do mercado financeiro, temos pessoas do mercado imobiliário, do mercado de desenvolvimento humano, temos. E a nossa ideia não é ter muitas pessoas de vários de mercado, do mesmo mercado. Então, nós queremos ter menos pessoas, de múltiplos mercados. Ontem eu tive uma reunião com a advogada que mexe com regularização de imóveis, e foi muito incrível a reunião com ela. E ela tem uma franquia também de soluções, em finanças, né? Então, criar uma conexão de ecossistemas que vão se retroalimentar mesmo, sabe? Ter participado esse ano do Mastermind do Bruno me ensinou muito sobre essa visão dos masterminds, porque eu não tinha muita ideia como funcionava até participar, né? Então você vê todo aquele fruto lá do evento A Cura, né? Todos aqueles palestrantes, todos são do meu mastermind. Alguns deles vão estar comigo no mastermind também, tá? São pessoas que vão caminhar comigo. Nós fazemos parte do mastermind do Bruno e alguns deles eu criei muita afinidade, então eles vão estar comigo também no mastermind nosso. E a ideia é essa, a ideia é a gente se fortalecendo, a gente criando um ecossistema onde empresários vão apoiando um ao outro, né? Eu estava falando com um amigo meu e ele falando que o desafio das empresas geralmente é o financeiro, né? E ele é simplesmente dono de um banco. Ele é CFO hoje de um grupo de saúde. Um cara com 30 anos já ganha R$ 400 mil mês. Eu não sei se um cara desse tem algum salário, né? Não sei se ele tem alguma coisa para ensinar para a gente, né? Eu não sei, Tias, o que você acha?
E ele falou assim para mim, cara, ele conheceu um cara vendendo uma empresa por 3 milhões, ele comprou 50% da empresa, em 2 anos ele deu a empresa por 30 milhões. 2 ou 3 anos, eu não lembro, mas foi muito rápido assim. Porque ele viu que o problema era só o elo. Qual era o elo? Financeiro. O financeiro era o elo que ligava todas as pontas da empresa e ele não estava bem estruturado. Aí eu falei, cara, você vai falar sobre finanças com a gente. Ele é dono de um banco. E aí ele falou para mim na hora, cara. Na hora eu me coloco à disposição, né? A gente tem também outro dono de banco que está dentro do Mastermind com a gente. Então, assim, tem muita coisa incrível que vai acontecer. Eu não vou ficar. A ideia não é promover aqui, não é um negócio que a gente fica vendendo. Eu só estou trazendo para você entender que é um ecossistema com pessoas muito fortes que vão colaborar um com o crescimento do outro. Tem que ser muito intencional dentro desses ecossistemas, porque você precisa desenvolver relacionamento com as pessoas. E um negócio que você fizer junto, já paga o mastermind inteiro. Então, assim, eu estou muito feliz porque eu fiz, acho que, sei lá, 11, 12 reuniões, fechei 10 pessoas. Então, Deus está validando. Ah, aqui, ó, acabei de descobrir que vai ter donos de agência de viagem também. Vai mesmo? Celcinha ao vivo e a cores aqui? Olha, amém. Muito bem, minha amiga. Muito bem. Ó, e eu creio nisso, cara. Eu creio que Deus está ampliando nossas tendas mesmo, sabe? Esse ano foi um ano de plantação. Plantamos muito esse ano. Mas nós vamos falar disso mais no final do Clube do Livro. No final, não, mas no final dessa temporada do Clube do Livro, tá bom? Só para deixar vocês mais animados aí. É, mas é isso, eu tô bem, bem animado, bem feliz com o que vai acontecer. E vamos avançar, meu povo. Vamos avançar, que vem muita coisa boa pela frente aí. Viu? Deus abençoe cada um de vocês. Tem mais alguém aí para testemunhar? Tem mais alguém para testemunhar de hoje? Bora, cadê uma mulher corajosa aí? Posso Eu falar, tenho. Filipão? Ah, pode falar, Cíntia. Cíntia. Tem duas Vai. agora. Pede para a mulher falar, não vai faltar, não, Filipão. Tem que falar, cadê os homens? Fala as duas. Pode falar as duas. Fala, É Uma de Cíntia. cada verdade, vez. Cíntia. Bom, deixa eu falar então. É quando você tocou nessa questão da identidade, né? É muito forte, né? Porque para a gente passar por todos esses processos, eu acho que é fundamental essa questão da identidade, né? Porque se a gente for olhar do Éden, né, a nossa identidade original e o quanto a gente foi corrompido, né, pelo pecado, e esses processos, para mim, eu entendo, é como se fosse para a gente tirar os rótulos, né? As mentiras que foram faladas sobre nós, né? E estar nesse lugar de forja, né? Onde você é purificado, você é batido, você é forjado, e depois você tem que ir para o forno para criar resistência, tirar as impurezas. Ninguém quer estar nesse lugar de levar pancada, né? Mas é nesse lugar que a gente vai perdendo todas aquelas mentiras e impurezas que foram faladas e que a gente achou que era verdade sobre nós, né? E restaurar a identidade original leva muitas vezes tempo e Deus quer que a gente queira estar nesse lugar, né? Ele sempre vai deixar nós fazermos as nossas escolhas. E para mim é muito sobre isso, porque, tipo assim, eu falo de mim, durante toda a minha vida, eu fui uma pessoa muito, assim, que queria estar no controle, tinha muitos medos, tinha muito, assim, problema do que as pessoas iam pensar. E ao longo da minha jornada, com as coisas que foram acontecendo, eu não queria passar. Eu não queria ter que passar por muitas coisas, por muitas situações,
Só que muitas delas não estavam no meu controle mais, porque enquanto eu tinha o controle, eu evitei. A partir do momento os controles foram saindo da minha mão e as coisas, e eu precisei passar por muitas delas, tipo assim, doeu, mas eu fui aprendendo. E hoje eu me vejo muito mais corajosa do que eu fui. Hoje eu não, hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto os meus medos me limitaram e me impediram de crescer, né? Porque eu tinha muito medo, assim, de muitas coisas, né? E às vezes é difícil, porque algumas pessoas não entendem o processo que a gente está passando, principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, porque elas querem de toda forma meio que nos proteger, né, desses processos. E às vezes elas trazem algumas palavras que doem, né, porque e elas duvidam, né, muitas vezes de nós. Mas a gente sabe que a gente está num processo, a gente está numa jornada, né? E é longa, né? Não é da noite para o dia, igual o Filipão comentou também, que a gente queria que fosse rápido. A gente queria que fosse tipo, Nissim hoje, ó, 3 minutos tá pronto. A gente vive esse mundo, esse tempo de fast food, digamos que tudo é rápido, ansioso, tá demorando. Mas se a gente entender que Deus está no controle de todas as coisas e o tempo é dele, né? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Então, assim, a gente, muitas vezes na jornada, a gente tem que aprender a confiar, né? A gente aprende a confiar, né? Não é, e isso é, para mim, é quando os rótulos começam a cair e a gente tem que aprender. Aprender que a gente não tem o controle, aprender que a gente vai descobrir que tem muitas coisas dentro de nós que nós nem sabíamos que tinham, que nós éramos corajosos, que nós tínhamos uma fé que a gente nem sabia que estava lá dentro. É, e é isso, sabe? Mas é se permitir passar pela jornada, sabe? Acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando a gente não entende, né? Então é sobre isso, sabe? E a identidade é muito forte, porque quando a gente se sujeita a estar debaixo da mão do Senhor, a gente vai descobrindo uma identidade que a gente não sabia que a gente tinha. E é muito bom saber que não depende da gente, né? Depende dele, do Criador, porque ele nos conhece. Ele conhece a nossa real identidade, ele sabe para que nós estamos aqui, para aquilo que ele nos forjou para estar aqui. E muitas vezes a gente quer correr, né? A gente não quer estar nesse lugar. E outras vezes também foi falado aqui no clube, que muitas vezes para onde que Deus quer levar, a gente sozinho não consegue ir. A gente não tem capacidade para estar lá, mas é nesse momento que a gente entende que é Ele, é para Ele, não é por nós, não é na nossa capacidade, mas é na capacidade que Ele vai nos dar, né? Mas a gente tem que se colocar nesse lugar de acreditar que a gente consegue não porque é por nossas forças, mas é porque Ele nos capacita e porque Ele vai à nossa frente, nos dando a força que a gente precisa a cada passo na jornada, né? A cada passinho que a gente vai dando, ele vai nos capacitando e vai colocando as pessoas certas no nosso caminho, né? Mas a gente tem que se sujeitar a andar nessa estrada, né? E entender que ele está na nossa frente. Isso a gente só está seguindo um caminho que vai nos levar à vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, esse caminho nos leva à vida e uma vida eterna, uma vida abundante, mas a gente tem que estarmos nos sujeitando às pedras, né? Que vão colocar no nosso caminho e vencer cada uma delas. É isso, gente. Bom dia. Muito bom, muito bom. Cíntia, Eu quero compartilhar que fez muito sentido quando você comentou que como pode, né, o fruto da fidelidade te levar para a prisão? Porque eu passei por um período em 2023, que agora que está se findando, de eventos de muita injustiça, sabe? E, e eu me perguntava muitas vezes assim, falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? E faz muito sentido o que você falou também, né? À medida que você se destaca, também aumentam as perseguições, né, Cris? E é verdade, na nossa vida é assim, a gente se destaca e a gente chama atenção, a gente
passa a ser mais observado. E eu vivi muito isso, e eu lembro que no início desse processo assim de muita perseguição, que começou em 2023, a pastora Jéssica, que é a minha pastora na CN, ela liberou uma palavra sobre a minha vida que foi muito forte para que eu agarrasse e vencesse aquele processo. A primeira coisa que ela falou para mim, falou assim, ó, Cíntia, qualquer palavra, qualquer sussurro que vier, qualquer sugestão, seja de pessoas ou na sua mente, né, que vier com a possibilidade de tipo assim, isso é porque você tem que aprender, é porque você tá errada, qualquer sussurro, você não aceita, você vai ouvir só a voz do que eu vou te liberar aqui agora. Eu falei, ok, amém. E aí ela falou para mim o seguinte, que casa bem com o que você trouxe aqui para nós nessa manhã. Ela falou assim, ó, toda vez que vier esse pensamento, você vai combater com o seguinte: a sua luz está crescendo, está brilhando, e isso vai revelando as trevas. Você só está deixando, você só está se expandindo, você não está fazendo nada. Você apenas está expandindo no Senhor. Você está se enchendo do Senhor, você está sendo luz por onde passa. A sua fidelidade está ampliada, o princípio da honra. Você está só ampliando os princípios, revelando mais do reino, e com isso as trevas estão sendo reveladas, e aí vem perseguições. E essa palavra foi muito poderosa para eu vencer as minhas batalhas, porque parece contraditório. Como que José vai parar na prisão? Como que ele é acusado de algo que ele não fez? Entende que na prática existem sugestões que falam assim: caraca, eu podia ter feito mesmo. Pelo menos eu estaria preso por um motivo verdadeiro. Na prática, quando o evento de injustiça vem, a gente tem que tomar cuidado com as nossas indignações, porque nós precisamos realmente passar no teste ao ponto de que, se for para a prisão, se responder por algo injusto, aprender a guardar o coração, sabe? E é tão impressionante isso que quando o Senhor me deu Magre Rica, é, quando o Senhor me deu Magre Rica, a primeira coisa que o Senhor falou para mim é que eu precisava guardar o coração para viver essa questão de saúde, bem-estar e prosperidade. O meu coração precisava estar alinhado. E eu achei aquilo lindo e maravilhoso, né? Porque você nem imagina o que você vai passar pelo processo. E eu lembro que quando eu fui elaborar a marca, a logo, e eu fui contar a história, a pessoa que fez a minha logo é a Aniarta. Depois vocês procuram lá no Instagram, ela é muito boa. E ela fez a minha logo e ela falou: Cíntia, essa logo aqui você não te representa. Porque a minha logo, a que eu dei ideia para ela, tinha um diamante. E ela pegou e falou assim: esse diamante, a gente vai ter que pensar aqui, tem que ter um coração. Porque isso aqui fala sobre amor, fala sobre Deus. E aí é por isso que a logo da marca é essa aqui, ó, é um coração e no meio está escrito MR de Magre Rica e tem coração. Ele é todo rajado porque ele é um diamante, né? E é isso, sabe? Nesse processo, Deus teve que alinhar o meu coração. Porque eu tive que, durante esses processos de injustiça, viu, Paula? Guardar o coração. De tudo que você pode guardar, guarde o teu coração. Porque aí, não importa a página do processo do que você está vivendo, você está com o coração alinhado no Senhor, com o sentimento certo para vencer essa batalha. E eu acho isso extraordinário, mas a gente só entende sobre isso vivendo o processo, passando pelo processo. E outra coisa que também ficou muito forte aqui, quando você falou, é... sim, sobre o processo, eu anotei aqui, é que quando você falou que, peraí, sobre a tentação, assim, que a tentação é o teste, né, do caráter, que às vezes você é uma pessoa fiel. Gente, isso aqui é muito profundo, assim, eu não sei se vocês têm a dimensão disso, mas às vezes você olha e fala assim, mas eu sou fiel, mas eu sou leal, mas eu sou. E aí você age contra você mesmo, sabe? Alguém que já viveu isso, tipo assim, de você se decepcionar com você, tipo assim,
Tem coisas em mim que eu já vivi que eu falei assim: não, 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 qualquer pessoa podia fazer isso, menos eu. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, sabe assim? Tipo aquela. Tipo assim, como é que eu sou isso na minha essência? Como é que eu sou isso e eu faço o contrário? Tipo assim, como? E você se arrepende com você mesmo, por conta do caráter que precisa ser alinhado. E aí eu queria passar aqui uma situação que o JB falou e eu achei aquilo incrível numa ministração de Santa Ceia, que foi justamente sobre isso, Filipão. Ele falou assim: olha, às vezes você falhou e não passou na prova, mas eu tenho uma boa notícia. Faz o teste de novo e vai lá e passa. É isso. É isso, faz a prova de novo. Quando você está lá querendo tirar a carteira de motorista e não passou, você faz o quê? Você vai desistir? Não, você se prepara agora e vai, pô, eu vou passar. Mas eu vou passar nessa prova. Vai lá e passa, porque a gente está nessa oportunidade, né, de fazer o teste e passar. É isso, obrigada por esse domingo maravilhoso e por essa surpresa que eu tô, ó, gente, eu tô impactada, viu, com ele, com essa atitude aí do Mastermind, sabe por quê, gente? É o homem que libera o destino de uma casa, e eu tô, ó, apaixonada por esse homem, esse rei. Wendel Nobre, obrigada. Sinto que hoje tem mel com maçã e romã e tâmara. Senhoras e senhores, mais alguém quer falar das senhoras? Estamos querendo te ouvir, Tiesa. Você fala tão bem. Vamos lá. Eu fiquei falando, falo, mas vamos A lá. Tiesa é tipo, eu não sei se a sensação que vocês têm é essa, a Tiesa é tipo aquela filha mais nova que a gente quer cuidar, sabe? Sabe como é que é? Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu olhei para você, eu lembrei disso agora. Então, vamos lá. Essa história de José, na verdade, sempre mexeu muito comigo. Eu gosto muito dela. E sempre quando eu li, eu me coloquei ali, no lugar dele, sabe? E Deus não nos dá sonhos que eles não possam ser realizados. Na verdade, se ele colocou ali, é porque tem um propósito dele. E esse propósito vai muitas vezes mudar e gerar vidas. E nos últimos dias, na verdade, desde sábado, Filipão, eu tenho refletido muito sobre as conversas que a gente teve com a Cíntia, com o Wendel, e ele tem me mostrado que eu estou vivendo um processo e eu preciso ter paciência. E eu tenho certeza que o meu processo vai gerar cura na vida de outras pessoas, vai gerar vida para outras pessoas, e eu vou poder dizer que eu curei casar, que eu vou poder curar casais, porque aquela coisa que fala que o nosso maior bloqueio é aonde encontra o nosso propósito. E desde criança eu tive esse sentimento de que fui rejeitada, fui de uma família destruída, cheia de problema. Eu olho para minha família até hoje e falo, meu Deus do céu. Só que ao mesmo tempo, inclusive hoje, antes do Clube do Livro, eu estava lendo a Bíblia, estava lendo uma meditação, e na meditação fala que, na verdade, não é, eu não fui rejeitada. Meus pais me deram o melhor que eles puderam me dar. E fui refletir sobre minha infância. Na verdade, eu fui das filhas, dos filhos, né? Éramos três, que mais recebeu, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Só que eles me deram como eu pude ter, como eles puderam dar. E então eu liberei o perdão para os dois novamente e decidi que hoje é o melhor dia da minha vida. E essa história de José, ela vem me trazendo para isso. Que não importa o que aconteça, eu sei que Deus está comigo, tem me dado o colo dele, ele tem me dado o abraço dele. E eu sou filha, eu sou amada, eu sou herdeira e eu nasci para governar. E eu estou no processo para esse governo. Então eu sou sim uma PMF. A primeira mulher feliz da minha família, a primeira milionária da minha família, esse é o processo. Eu preciso ver com a visão que Deus me deu, não com a situação que eu me encontro hoje. Muito bom. Forte, hein? Ela carrega o dom da palavra, hein, gente?
Muito bom. Mais alguém? Última chamada. Que orgulhoso da sua fala hoje, viu, Tia? Só pode te dizer. Falou pouco, mas falou bonito, como dizia, né? Ah, e aí? E aí, Paula Guimarães, Vanessa, Andressa, Mônica? O pessoal tá tímido hoje, gente. Então, amigos, seu domingo seja uma benção aí, onde você estiver. Se você estiver aqui em São Paulo, vem na Comunidade das Nações aqui passar um culto com a gente, viu, Anny? E, e é muito bom estar com vocês. Eu, por mim, eu ficaria assim, tipo mais umas 2 horas nessa live aqui hoje. Tá boa, tá leve, entendeu? Mas eu tenho que desligar. Vou fazer um treino ali agora para começar o domingo bem, viu? Tamo junto. Beijo no coração de todos. Deus abençoe.